As deduções regulatórias são as chamadas receitas, outras receitas, receitas adicionais, receitas acessórias, né? Inclusive de multas, de juros e encargos moratórios de inadimplência do pagamento aí das taxas ou tarifas, né? Receitas de serviços acessórios lá, da disposição de aterro no aterro sanitário, de resíduos de grandes geradores, de receber, tratar ou só dispor os resíduos de saúde, por exemplo, né? E outros serviços dessa natureza. Ou receitas também, no caso de um prestador público, receitas financeiras de aplicação da minha disponibilidade de caixa, que eu deixo aplicado para não ficar lá perdendo valor pela inflação, né? Isso gera uma receita. Também é uma receita que vai ser gasta em alguma coisa, né? Ela pode ser reservada para que se gasta só em investimento, para um fundo de investimento, ela pode ser usada no meu custeio geral. Portanto, se for no custeio geral, ela entra aqui como uma dedução regulatória, junto com as outras receitas extraordinárias, né? Ou receitas acessórias. Né? Uma outra despesa que a tarifa e a taxa deve cobrir, e na norma de regulação da ANA isso é de forma explícita, né? E de alguma forma deve ser definido quem é que remunera o ente regulador. Uma vez que a lei obriga que tenha um ente regulador, ele tem custo, ele deve ser remunerado. Pode ser um ente regulador do próprio município, custeado integralmente pelo orçamento do município. Aí não entra nada aqui. Pode ser uma entidade reguladora municipal que também regula outros serviços, que tem uma estrutura própria, que é uma autarquia, que tem orçamento próprio, e que parte ou integralmente o custo de regulação é remunerado pela tarifa ou taxa, né? Aí, nesse caso, eu informo qual é essa parcela ou total, a parcela desse custo da regulação que vai ser incorporado ao custo do serviço. E com isso aqui eu tenho o chamado custo regulatório, que na norma de referência da ANA, como já disse, é a chamada receita requerida. É aquela que vai ser rateada para aqueles usuários que comumente pagam a sua conta, né? De modo que se eu arrecadar 100% destes que pagam a conta, excluindo os caloteiros, né? Ou os inadimplentes, eu vou receber a receita necessária para cobrir este custo. E, por fim, nós temos aqui algumas alternativas, opções de critérios de rateio. Eu vou usar um ou outro conforme a minha regulação estabeleceu a minha tabela de rateio da tarifa ou taxa individual para cada usuário, que estão lá alguns exemplos, alguns modelos lá na planilha 6. Né? Então, se eu vou usar o peso ou quantidade do resíduo, eu vou calcular um custo médio por tonelada. Né? Essa tonelada aqui movimentada, lá eu já informei lá na tabela 3, na planilha 3 também, pelas despesas operacionais. Volume de resíduos da coleta convencional, da coisa e tal. Aqui eu vou usar para rateio, no caso, mais o associado à coleta, pelas diversas formas de coleta, e não pelo que entra no aterro. Porque se eu dividir pelo que entra no aterro e tiver muito resíduo de terceiros, né, de grandes geradores, eu vou estar diminuindo esse valor, portanto, a minha receita não vai ser suficiente. Pelo resíduos domiciliares ou equiparados que são de alguma forma coletados e destinados, né, ao aterro, por exemplo. Né? Então, a minha base de informação para esse rateio é da coleta, o serviço de coleta, ou seja, daqueles que estão sujeitos à cobrança da taxa ou tarifa. Por quê? Eu já apurei o custo que vai ser cobrado destes usuários. Os outros usuários que são eventuais ou extraordinários, ou que só usam lá para dispor o aterro, eles já estão computados aqui dentro. Né? O seu custo, a sua receita já está deduzida aqui, né? Portanto, aqui é só o custo de quem paga, taxa ou tarifa, e a despesa dele também já foram computadas aqui dentro quando eu calculei o custo lá do aterro, da unidade de triagem, etc. Portanto, eu só uso aqui a tonelagem obtida da coleta convencional, né? Posso usar também o da coleta seletiva, porque é uma fração da coleta de todo o resíduo gerado daqueles que pagam tarifa. O ideal é até utilizar mesmo a da coleta seletiva. Independentemente qual é a fração de que vai para reaproveitamento e qual é a fração que vai efetivamente para o aterro sanitário. Porque eu estou querendo aqui uma base de cálculo de quem eu vou cobrar, né? E não o quanto foi para cá ou para lá. Né? Portanto, essa utilização, como disse, a utilização do
rateio por tonelada ou por quantidade é muito pouco utilizada. Não, no Brasil é praticamente inexistente. Por quê? A tecnologia para isso, nós não chegamos lá ainda, né? É uma tecnologia que seja um custo acessível, ele custa caro. Ou seja, você tem que colocar containers individualizados para cada domicílio, container que não pode ser violado por um terceiro que vai lá e bota o seu resíduo dentro do vizinho, um container chipado para você poder provar que você coletou o resíduo daquele container. Portanto, não é uma tecnologia. Alguns países avançados usam. Nós não chegamos lá nem tecnológico e nem culturalmente para isso. Nós utilizamos mais aqui no Brasil, hoje, é o custo por domicílio, de alguma forma calculado e rateado conforme uma tabela de rateio, né? Nós vamos ver na planilha 6, né? E agora, mais recentemente, alguns municípios já vêm utilizando, desde 2014, 2015, o rateio baseado no consumo de água. Então, aí eu tenho que ter essa informação do consumo de água faturado, né, ou medido, e ter essa informação e obter esse valor médio deste custo por metro cúbico de água faturado de todos os usuários do serviço de resíduo que vão pagar a taxa ou tarifa. E aí eu vou usar este custo unitário para o rateio, na tabelinha lá da planilha 6, que utiliza este critério de rateio para o cálculo da taxa ou tarifa individual, né? Ou por domicílio, se a gente usar lá uma tabela que, mesmo utilizando fatores de rateio até baseado em consumo de água, mas o valor unitário básico de cálculo é por domicílio. Existe um que não está aqui, né? Não de propósito, apenas porque era mais uma opção, mas que vem sendo utilizada por alguns municípios, né? Por muitos municípios, na verdade. Né? Particularmente, eu não gosto e não acho justa o critério, né? A não ser que se adote fatores complementares para deixar de ser menos justo, que é o custo por metro quadrado de área construída. Porque, como geralmente hoje os municípios que cobram junto com o IPTU, essa é uma informação fácil de obter, né? Ainda que incompleta, ainda que os registros de IPTU não sejam lá muito grande coisa, né? Em muitos lugares, né? Mas tem muitos lugares que têm um bom cadastro. Então, se usa o metro quadrado como critério de cobrança. E ele é um critério que não tem comprovação científica, né? Técnica, de que tenha correlação com geração de resíduos. Mas a regulação permite que se use, desde que se considere fatores de rateios individuais, né, que levem em conta assim, a categoria econômica do usuário, o padrão do imóvel, etc., para compensar esse critério mais injusto. A mesma coisa, se você ratear pelo consumo de água linearmente e não utilizar outro fator de compensação, né, de critérios de compensação aí de categoria social, socioeconômica, também não é um critério que tem suas injustiças. Menos do que por área construída, né? Porque estudos científicos provam que existe uma correlação de geração de resíduos num domicílio com o consumo de água. Por quê? Ambos estão muito associados à quantidade de pessoas que residem ou que transitam, ou que utilizam aquele domicílio, se for um comércio, por exemplo. Né? Então, existe uma correlação de consumo de água e geração de resíduos, né? Como existe geração de resíduos em relação à quantidade de pessoas. Né? Como não tem como cadastrar essa quantidade de pessoas, o consumo de água é um bom parâmetro, né, para se estimar por aproximação uma quantidade de resíduos gerado. Não é 100% justo, a partir de um determinado consumo essa correlação inexiste, portanto tem que as regras definirem isso. Mas é um critério melhor do que a área construída. Pode-se utilizar. Neste caso eu tenho que acrescentar lá na nossa planilha 4, né, dados cadastrais, o cadastro, essa informação naquela primeira tabela lá de usuários, né, uma coluna lá de área construída daquele grupo, né, de usuários imobiliários residenciais, comerciais, o que no meu cadastro tem de área construída informada de todos esses, né? Porque aí ele vai ser um critério de rateio a ser informado aqui como divisor, né, desse valor de custo. Tá? Então aqui nós temos em essência. A 5.2 é uma planilha exatamente igual a essa. Quando ela é utilizada, quando eu faço a opção de um uso simplificado da ferramenta, qual é a diferença em relação a esta planilha?
é que eu vou informar esses dados todos manualmente, né? Eu posso, por exemplo, para o ano a ser considerado como na base de cálculo, eu posso aplicar, se eu já informei isso lá na planilha 1, ele pode aqui atualizar esse valor com base na informação que eu tenho do ano base aqui, né? O ano que já está concluindo, ou já passou, eu tenho essa informação, então eu alimento manualmente. Aqui, se eu tenho aqui já um fator de ajuste pela inflação, por um critério, que já está informado lá na planilha 1, e eu acionei, né, marquei esse valor lá, ele vai ajustar aqui. Se não, eu vou informar manualmente qual é o meu custo do ano base, né? Ou eu já simplesmente informo, vai dar aqui alguns erros aqui embaixo, não me importa, porque eu vou utilizar a informação da última coluna, eu posso alimentar também manualmente qual é o meu orçamento dessas despesas para o ano que eu vou calcular a taxa ou tarifa e informar manualmente. Na planilha 5.2, nós vamos ver isso aqui está tudo em verde. Portanto, eu posso alimentar essa informação manualmente. E isso vale para todos os itens que estão aqui, né? Eu vou ter que buscar essa informação, calcular a forma, estimar, buscar lá a ajuda de quem trabalha lá por exemplo, com controle lá do patrimônio, para me informar qual é a estimativa de depreciação lá dos ativos relacionados lá ao manejo de resíduos sólidos, né? Essa despesa indireta, se eu informei que eu vou calcular baseado em cálculo, ela já vai calcular também automaticamente, portanto, tendo essas informações, ela já calcula. Eu vou buscar também lá na gerência financeira, né? Ou na gerência contábil, tanto faz, o quanto que eu paguei quanto que eu estimo pagar de PIS e PASEP, né? Baseado nessa receita aqui esperada, e assim por diante, nas despesas financeiras, quanto gastou, e lanço manualmente tudo aqui. Então aqui é uma apuração, a diferença é que é uma apuração de custo manual diretamente nessa planilha, de modo que eu não precise utilizar na ferramenta aquelas planilhas anteriores, exceto a planilha 1, né? Mas, por outro lado, eu tenho que buscar essas informações numa fonte externa, né? Eu posso usar a planilha 8, que é auxiliar, para montar uma estimativa de custos, tanto de custos aqui das despesas, né? Como aqui da depreciação e amortização. O resto eu tenho que buscar nas fontes específicas, né? Qual é a estimativa dessas despesas e lançar manualmente. Essa é a diferença em relação a 5.1, né? Muitas vezes, nesse modelo simplificado, eu posso ter menos regras de acréscimos e deduções regulatórias, porque eu já estou só computando aqueles custos que efetivamente devem ser cobrados, né? Mas, claro, eu posso incluir aqui aquele custo da inadimplência, o custo das isenções, né? Ou eu posso já considerar esse custo embutido, né, nas minhas despesas, ou seja, eu contabilizo isso, se eu tiver contabilidade, eu posso contabilizar uma provisão, né, de despesas com isenções e subsídios tributários, por exemplo, tarifários, no caso, né? Eu posso contabilizar uma provisão de despesa de inadimplência, como empresas fazem, né? Provisão para despesas lá com devedores ou com perdas de receitas. Aí no sistema contábil fica fácil de apurar isso. Como eu não estou usando a contabilidade, eu vou ter que, com base na informação, no critério da regulação e no meu informação gerencial aí da receita, etc., né, e das despesas, estimar esses acréscimos ou deduções regulatórias que são admitidos. Mas, de qualquer modo, é isso. A grande diferença é que um alimenta automaticamente, baseada no uso completo da ferramenta, o outro é uma alimentação manual, baseada em busca das informações externas, nas fontes externas, e alimentando diretamente aqui já as despesas agregadas, ou as despesas consolidadas, né? E não detalhadas. Portanto, ao usar isso aqui, eu não tenho informação suficiente, por exemplo, para me estimar quanto é que custa o meu aterro. A operação e implantação e operação do meu aterro, porque eu não tenho essa informação detalhada, qual é a despesa de pessoal, etc., lá na unidade do aterro, qual é a despesa de depreciação, amortização específica da unidade de aterro. Se eu tiver isso no relatório gerencial, eu posso usar essa informação para, por exemplo, regular um preço, né, um preço público, para cobrar daqueles que vão lá entregar o resíduo diretamente no aterro, né? E uso essa receita para abater aqui, né?
mas eu não tenho como estimar esse custo aqui dentro, porque ela não está detalhada. Mas é o que eu tenho, é o que é possível. Isso para os pequenos municípios vale bastante, porque geralmente não tem recebimento de resíduos de grandes geradores, principalmente industriais, né? No aterro, eles são obrigados a dar destinação própria. E se quiser contratar o aterro sanitário, tem que contratar a parte e pagar por isso, mediante um preço negociado. Geralmente o pessoal usa preço até de mercado, nem é o custo do serviço. Não pode ser abaixo do custo unitário de operação do aterro, tem que ser acima, né? Mas geralmente às vezes se cobra. Quanto que um privado cobra para dispor lá o resíduo industrial? Cobra 50 por tonelada. Agora eu cobro 40 e o meu custo é 20, eu estou ganhando mais 20 ainda. Né? E por quem vai destinar o resíduo é vantajoso que vai pagar menos. Vai rodar menos, vai pagar menos. Bom, enfim, esse aqui é como utilizar e que situação se usa a planilha, tanto na versão completa, né, como na versão simplificada.